pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Ramos e eu tô aqui começando esse canal no YouTube com alguns propósitos. E nesse primeiro vídeo eu vou me apresentar para vocês, vou falar um pouquinho da minha história e vou falar principalmente o porquê desse canal. Eu atuo aqui em Pernambuco, no cargo de delegada de polícia. Passei no concurso de 2016, certo? Estudei 3 anos após formada para concurso público e, além disso, obtive também algumas outras vitórias na minha vida como estudante. E muito me perguntam acerca da minha relação com Deus, que eu tanto divulgo nas minhas redes sociais, que eu tanto falo para as pessoas, minhas amigas, meus amigos. Eu aconselho muito as pessoas próximas a mim. E existem muitas dúvidas, eu recebo muitas perguntas sobre como foi minha trajetória de vida com Deus, por que eu falo tanto, da minha fé com Deus e o que Deus tem a ver com os meus estudos e a minha trajetória, principalmente no concurso público, mas não apenas isso. Então eu tô aqui com vocês justamente para explicar um pouquinho da minha fé, trazer todo esse contexto da minha fé em Deus para os estudos, sejam para as pessoas que estudam para concursos públicos, sejam para pessoas que estudam para o vestibular, que estudam para residência médica, que estudam no ensino médio. Enfim, na minha vida, pós-concursada, ao me deparar com alguns concurseiros e até tentar mesmo ajudá-los, até no papel de coach mesmo, de montar cronograma, estudar com o aluno as melhores técnicas de estudo, eu percebi que muitos concurseiros, eles sentem falta de alimento espiritual, eles sentem falta de um apoio emocional. Muitos deles se queixam de que gostariam de estar mais perto de Deus, gostariam de estar mais próximos, de entender melhor o que é que Deus tem a ver com aquela vida de estudos. Então eu também percebi, por outro lado, que existem poucas pessoas falando sobre isso. Eu, na minha vida de concurseira, eu sempre assistia a cultos, a sermões, a mensagens e tentava adaptar todas essas palavras que eu escutava para a minha vida de concurseira, tentando ali obter mais resiliência, mais resistência, uma tranquilidade, uma paz que excede todo o entendimento. Então eu tive uma jornada de vida, não só na época do concurso, mas eu tive uma jornada de vida que envolveu várias vitórias a nível de estudo. E muitas pessoas me perguntam qual é o segredo da resiliência, da resistência, como se esse segredo estivesse em mim. Na verdade, para as pessoas que eu consigo conversar um pouco melhor sobre isso, eu sempre digo que o mérito todo não foi meu. Eu fiz o que cabia a mim. Porém, Deus me deu, pela graça, pela sua boa e perfeita vontade, aqueles presentes, aquelas vitórias. Acredito que nada acontece sem que Deus permita, não há uma folha que caia sem que Deus permita que isso aconteça. Eu cresci, na verdade, escutando isso, da minha mãe. Tenho muita sorte, fui muito abençoada por ter uma mãe que sempre trouxe para minha vida a palavra de Deus, no sentido de estar me dizendo versículos, de estar me falando sobre a história de Jesus. Então, desde criança, eu escuto minha mãe falando palavras de força, palavras de fé e me dando aí a força para superar os desafios da vida, que foram muitos. E graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, como está escrito. Então, mais do que nunca, eu venho aqui criar um canal para falar com os estudantes em geral, com os concurseiros que estão aí passando por um momento de depressão, com os estudantes do ensino médio que estão aí estudando para o vestibular, estão passando por um processo também de tristeza, de apatia, de insegurança. São sentimentos que os professores, por melhores que sejam, os professores das matérias, eles não conseguem adentrar nessa área e, na minha visão, é tão ou mais importante
você está bem alinhado espiritualmente, bem alinhado emocionalmente, para que você consiga batalhar para conseguir aqueles seus objetivos. Então, bom, gente, eu vou falar um pouquinho aqui desde a fase do meu colegial, digamos assim, para vocês, porque meu intuito aqui é, durante os vídeos desse canal, estar compartilhando com vocês versículos que foram muito importantes para mim, orações que eu fiz muitas vezes, louvores, músicas que para mim marcaram muito minha trajetória nos meus estudos. E quero trazer para vocês aqui temas que realmente vocês queiram, né? Eu vou disponibilizar um e-mail no qual vocês podem escrever, mandar sugestões de temas, de vídeos. E eu vou estar aqui sempre tentando trazer Deus para o contexto aqui dos seus estudos, das suas vitórias profissionais, das suas vitórias como estudante em geral. Eu, na minha vida de concurseira, eu vi muito de perto pessoas completamente decepcionadas com a sua trajetória, completamente desmotivadas. Pessoas que já estavam ali tentando passar em concurso público já há 5 ou mais anos. Pessoas que estavam ali entristecidas pelo caminhar. Pessoas que não tinham mais fé naquele objetivo que gostariam de alcançar. Pessoas distantes de Deus. Pessoas que não acordavam com a sensação de que Deus estava no controle de todas as coisas. Então eu vi muita gente que batalha, que estuda, que se esforça, que tem um caminho, uma trajetória para seguir, mas que não estava, suficientemente perto de Deus para ganhar força para continuar caminhando. Eu gosto muito de um versículo que eu tinha ele num post-itzinho na minha baia de estudos, porque para mim ele descreve a nossa força quando a gente está perto de Deus. E esse versículo está lá em Isaías, capítulo 40, versículos 30 a 31. E diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E o que é que isso quer dizer, minha gente? Quer dizer que a gente que é cristão, que tem nossa fé, a gente não se cansa efetivamente, a gente nunca se sente desmotivado, a gente nunca acorda achando que vai ser um dia ruim, achando que as coisas não vão dar certo. Não, na verdade, esses versículos aqui querem dizer pra gente que aquele que acredita no Senhor, ele renova as suas forças. Apesar de cansados, apesar de já terem andado todo aquele caminho, trilhado uma parte do caminho, eles renovam as forças na fé que têm em Deus, na fé que Deus está no controle de todas as coisas e que o melhor pra gente vai acontecer. Então, mediante a nossa fé, a gente renova as nossas forças e voamos alto como águias, corremos e aparentemente é como se não estivéssemos mais exaustos. Aparentemente é como se andássemos e não estivéssemos cansados. Porque Deus nos dá alegria, Deus nos dá força, Deus nos dá determinação para que a gente possa continuar caminhando. Sabe aquela coisa de matar um leão por dia? Pronto, já me senti assim várias vezes, várias mesmo. E ao fim do dia, muitas vezes, eu estava tão cansada, meus olhos estavam tão cansados de ler. Quem aqui já estudou muito em um determinado dia, várias horas seguidas, sabe como é estar com os olhos completamente cansados no fim do dia e se deitar na cama, ter aquela sensação de ter matado o leão do dia. E na vida de muitas pessoas é exatamente assim, um leão por dia, e eu diria na vida de todos nós. E a gente precisa muito alinhar as técnicas de estudo, alinhar os melhores professores, alinhar o seu material de estudo
com o nosso espiritual, com o nosso emocional. Já vi pessoas altamente disciplinadas não passarem em concurso público porque foram completamente destruídas pelo seu emocional. Já vi pessoas chegarem na prova e simplesmente dar aquele branco total, simplesmente travar na hora da prova, muito embora tenha estudado bastante, por causa do seu emocional, por causa do seu espiritual. Muitas pessoas estudam e vão para uma prova completamente esquecidas de Deus, completamente desalinhadas com o fato de que Deus está no controle de tudo, que o resultado daquele dia vai estar, no final das contas, de acordo com o que Deus quer para você. Então, muitas pessoas não sentem essa segurança, não sentem essa tranquilidade, não têm a tranquilidade de descansar em Deus. Uma tranquilidade tão essencial e tão necessária na vida de todos nós. Pelo menos na minha vida foi desse jeito. E eu nem sempre fui uma aluna maravilhosa. Eu lembro, minha gente, de quando eu estudava, no colégio. Eu era ensino médio, acredito que tinha meus 14, 15 anos. E o meu grupinho de amigas era eu e mais 3, e mais 2, mais 3 amigas, E a gente gostava muito de conversar, a gente gostava muito... Enfim, não gostávamos tanto assim de estudar. E a gente queria fazer coisa de adolescente mesmo, fofocar, paquerar, ir pra festinha. Então, nossa vibe era outra, E aí, gente, eu lembro que ficou muito marcado pra mim, porque eu tive uma professora de matemática, que era uma das minhas matérias mais complicadas para mim, em todo o ensino médio, em todo o colégio, na verdade. Eu tive uma professora de matemática que ela se estressou comigo e com as minhas amigas, A gente estava conversando muito na aula e tal. E nessa época, eu realmente só estudava para passar, Eu estudava para tirar aquela nota ali 7, e passar. E aí, muitas vezes ia para recuperação para tentar obter de novo aquele 7 que me fizesse passar de ano e não repetir. E eu odiava matemática, Eu odiava matemática, química, física, enfim. E aí, teve um dia que essa professora, ela se irritou comigo, com minhas amigas, eu estava, acredito que, conversando muito na aula. E aí ela disse assim, vocês são muito medianas, vocês são alunas medianas. E aí eu fiquei pensando, o que é mediana? Sinceramente, usando palavra difícil, uma hora dessa, quem é essa pessoa para estar dizendo uma coisa dessa de mim? E aí ela escreveu no quadro a palavra medianas. E aí eu e minhas amigas, a gente, enfim, tentou tirar por menos. Eu acredito também que naquele dia aquela professora estava chateada por algum outro motivo, ela estava bem irritada. E ela acabou criando, na verdade, esse impacto, na minha vida. Até hoje eu lembro dela, lembro do nome dela, lembro dessa cena que pra mim ficou muito marcante, Então, a partir daquele dia, eu fiquei pensando, eu sou mediana, eu só faço aquilo mesmo que é o mínimo, que você tem que fazer. E aí, depois eu fui pesquisando sobre essa palavra, sobre o significado da mediocridade, ser medíocre, de estar na média, de fazer sempre o mínimo. E fui entendendo o que ela quis ali dizer pra mim. E isso me entristece até hoje, mas não me definiu. Até então, sim, eu era uma aluna que estudava simplesmente para passar por média. Mas aquilo ali não me definiu, até para que vocês saibam que as pessoas que obtêm algumas vitórias consideradas pela sociedade como, enfim, uma coisa que se quer, muitas vezes elas não nascem com aquele talento. Não é uma coisa que vem com você, na maior parte das vezes, sim, todas essas vitórias decorrem de decisões diárias. E nesse contexto de transformação, eu queria trazer para vocês um versículo que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz:
Parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, pra gente que nasceu ali sem talentos natos extraordinários e que até certo ponto a gente percebe que a gente está ali na média, a gente pode simplesmente mudar, dependendo da nossa escolha de, junto com Deus, criar uma nova história para a gente, através da renovação da nossa mente, com a ajuda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para mim foi dessa forma. Para mim a mudança foi gradual, mas principalmente na fase do vestibular, pouco tempo depois desse episódio com essa professora, eu tive essa mudança, né? Na minha época do vestibular, eu comecei a perceber que eu queria fazer algo a mais do que as outras pessoas estavam fazendo. Eu comecei a perceber que se eu quisesse passar no vestibular, eu ia ter que fazer mais do que eu via os outros fazendo, porque as vagas eram muito poucas para a quantidade de candidatos numa faculdade pública. Aqui em Pernambuco, por exemplo, esse era o contexto. Nós tínhamos, se eu não me engano, na minha época, em 2007, né, que é quando eu terminei meus estudos, nós tínhamos 200 vagas para não sei quantos mil inscritos, viu? Mas não sei se era 30 mil, 60 mil, enfim. Era uma coisa assim absurda, absurda, né? Eu só fiz vestibular para essa faculdade pública aqui em Pernambuco, para a UFPE, Faculdade de Direito. Só fiz essa prova, não fiz mais nenhuma naquele ano, porque eu não queria ter um plano B ao qual eu pudesse me socorrer, sabe? Pelo menos naquele primeiro momento. Então, no meu terceiro ano, né, do colégio, eu fiz o meu primeiro vestibular e fiz somente para a Faculdade de Direito Pública aqui de Pernambuco. E eu espero poder contar isso melhor para vocês, como foi, direitinho. Mas terminei passando de primeira e eu lembro muito bem mesmo. O meu medo de não passar era muito grande, porque eu iria estudar mais um ano. E até o resultado sair, eu já tinha um movimento de entregar tudo a Deus, sabe? Eu tinha 17 anos e eu me lembro, sim, até hoje, de estar esperando o resultado sair e de, ao mesmo tempo, estar dentro de mim fazendo a seguinte oração: que Deus, seja feita a tua vontade. Eu espero que a minha vontade coincida com a sua. Espero muito ter passado. Mas também, se não for essa a tua vontade, que o Senhor possa me fortalecer para que eu aguente mais um ano de estudo, mesmo estando completamente cansada, mesmo estando exausta. Para vocês terem uma noção da minha doação por esse momento, teve um dia que eu fui chamada pela coordenadora do colégio e ela disse a mim: minha filha, você tá com uma olheira muito grande e você tá muito magra. O que é que tá acontecendo? E aí eu dizia a ela: eu não tô dormindo direito, eu tô esquecendo de comer. E eu tava entrando ali num processo depressivo, sem que eu pudesse perceber. E ao mesmo tempo em que eu ainda não conhecia tão de perto a história de Deus comigo, né? Eu tive uma experiência pessoal com ele, principalmente na época de concursos públicos, mas eu já conseguia fazer as minhas orações internas dentro de mim, sabe? Então eu tive muita resiliência. Eu via as outras pessoas fazendo, se divertindo, viajando a viagem, né, do terceiro ano da faculdade, que eu não fiz, abri mão disso. E eu fazendo as minhas escolhas, vendo as pessoas fazendo as escolhas delas, né, diferentes muitas vezes. E eu vendo que eu estava dando muito mais, sem saber o que é que ia acontecer, sem saber se iria dar certo. Mas naquele tempo eu já tinha a minha maior conselheira, né,
fora o Espírito Santo, né, que é o conselheiro de todos nós, mas eu tinha uma grande conselheira, que era a minha mãe. E ela sempre me falava de Deus, sempre me falava que Deus tinha os propósitos dele para a minha vida, né? E que eu me esforçasse ao máximo. E nesse momento eu quero trazer para vocês um outro versículo que também faz parte do monte de versículos que para mim foram especiais na minha trajetória. E esse versículo se encontra em Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6, tá? E diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele cuidará de tudo. Então, assim, a gente muitas vezes acha que entende o que é que vai acontecer. Se eu estudei, eu vou passar. A lógica seria essa: se eu estudei muito, eu vou passar muito. E aí eu fui entendendo no decorrer da minha vida que a lógica não era exatamente a lógica. Muitas vezes eu estudei muito. Na verdade, quando eu passei no vestibular, né, que eu estudei muito e acabei conseguindo, eu tive uma pontinha de achar que o mérito tinha sido meu, de que eu era inteligente, eu tinha me superado, as coisas dependiam de mim, né? Então, querendo ou não, conscientemente ou não, eu comecei a achar que eu podia, né? Eu tive uma autoconfiança, que é uma coisa boa pra gente, mas só que a nossa autoconfiança precisa ser temperada. Nem para mais, no sentido de nos tornarmos arrogantes, orgulhosos, e nem para menos, no sentido de nos acharmos completamente desprezíveis, acharmos que não somos capazes. Nós precisamos ter uma autoconfiança temperada. Nesse momento que eu estudei muito para o vestibular, muito mesmo, e passei de primeira, eu tive essa pontinha de achar que aquilo tinha sido muito meu mérito e que eu iria conseguir as coisas se eu estudasse, né? E aí veio toda a minha história com o Deus dos estudos. Bem, depois disso, gente, eu passei, né, na faculdade, fiz 5 anos, né, de Direito na Faculdade Federal de Pernambuco e estava chegando a hora simplesmente de fazer a OAB no fim da faculdade. E durante a faculdade, eu vou dizer para vocês, eu também não fui uma aluna exemplar. Por quê? Eu achava que a hora que eu quisesse voltar a estudar, eu iria conseguir e eu iria alcançar meus objetivos. Então, não sei por qual motivo, se eu estava tão cansada do vestibular, eu comecei a faculdade com um pouco menos de gás. E assim continuei por muito tempo na faculdade. Eu, de fato, demorei muito a voltar a estudar. E no fim da faculdade foi que eu voltei, de fato, a estudar. Mesmo, eu tô dizendo assim, estudar com todas as técnicas de estudo. Na minha época de faculdade não existia isso de você ter um mentor, um coach, um cronograma, não existia muito essa ideia de você já estudar para concurso público quando eu ainda estivesse na faculdade, né? As pessoas da minha faculdade estavam muito ligadas nos concursos de nível médio. Então, não existia toda essa cultura de você entrar na faculdade e já dividir o seu tempo entre os estudos da faculdade e os estudos para concurso, né? Então, eu fiquei um pouco perdida um determinado tempo aí, grande, né? E estagiei em 2 lugares, né? Um deles, a prova foi bem difícil e eu também passei. Então, eu fui criando uma autoconfiança em mim mesma. Estagiei no Ministério Público de Pernambuco. Lembro que essa prova era uma das mais difíceis para estágio aqui. E passei. E estagiei 1 ano no Ministério Público, logo na área que eu gostava, que era a área criminal. E eu vou contar um dia para vocês o porquê, vou contar tudo direitinho. A minha experiência com o crime, quando eu era criança, e como isso mudou a minha vida, como isso me fez escolher essa área criminal. Isso fica para um outro vídeo.
Mas é isso, gente. Eu fui começar a estudar de fato para concurso público no final da minha faculdade. E aí, lá pelo 10º período da faculdade, como vocês sabem, muita gente já faz OAB justamente ali, né, nesse ínterim. Eu fui fazer OAB, passei na primeira fase e coloquei direito penal na segunda fase. E logo nesta prova, teve um buruçu tão grande, teve uma confusão tão grande na peça, nunca tinha caído um habeas corpus na prova. E simplesmente os cursinhos não instruíam a gente para cair essa peça e caiu justamente ela. E terminou que eu não passei na OAB de primeira. E eu fiquei no chão, gente, no chão, assim. Eu não entendi o que estava acontecendo, né? Como é que eu sempre tirei as minhas melhores notas na faculdade eram de direito penal, direito processual penal. E eu não entendia o que estava acontecendo. Eu amava direito penal e eu não passei na OAB de primeira, como assim? Na verdade, veio a vergonha em primeiro lugar, o que foi extremamente errado, como se eu não pudesse falhar, como se dependesse de mim. E eu lembro, gente, que eu parei os meus estudos por cerca de um mês, porque eu chorei muito. Eu chorei muito, eu não entendia, eu fiquei muito chateada com Deus por não ter me ajudado a passar de primeira. E essas coisas a gente não entende na hora em que elas acontecem. E aí eu decidi deixar os estudos para a OAB um pouco de lado e começar a estudar para concurso. E foi aí que eu realmente assinei, né? Comprei um curso que à época era o LFG, Luiz Flávio Gomes. Era um curso com videoaulas televisionadas, então a gente tinha que se mover para uma sala de estudo e assistir aquelas aulas ali todos os dias. Eram 3 horas de aula, se eu não me engano, todos os dias, né? A gente tinha que ir para lá, tinha uma TVzinha que passava a aula. E aí eu comprei o curso de 1 ano. Quando deu, acho que 1 ano desse curso, foi que eu resolvi fazer a OAB de novo, né? Eu acho que o trauma foi tão grande, eu fiquei com medo de tentar fazer a OAB novamente e reprovar de novo, né? E você veja, né? Eu deixei o medo tomar conta de mim, eu deixei a vergonha tomar conta de mim, né? Eu podia, na verdade, ter feito a OAB logo subsequente, mas não fiz, com medo de não estar preparada e sofrer de novo. E optei por pular uma OAB, estudar mais e só fazer quando eu me sentisse mais preparada, né? E isso eu estava começando a trilhar os meus caminhos com Deus, né? Estava começando a ver que a coisa não dependia exclusivamente de mim. Eu comecei a ver, a perceber que as coisas elas aconteciam de uma forma meio irracional às vezes. E que a tristeza e as tragédias acontecem de uma forma meio randômica, de uma forma meio ilógica, muitas vezes. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, nós só temos 2 opções. Ou a gente se revolta, ou a gente reafirma a nossa fé em Deus. E aí eu optei por essa segunda opção. Eu resolvi reafirmar minha fé em Deus, até porque eu pensei, eu não tenho para onde ir, né? Deus está em todos os lugares. Ele fundou todas as coisas. Ele me criou. Eu vou fugir dele aonde? Para onde é que eu vou? E como vai ser minha vida tentando fugir de Deus? Se ele é soberano e dono de tudo. Então eu me curvei e resolvi realmente agir com temor e amor a Deus. E aí eu retomei meus estudos, né? Nessa segunda vez que eu fiz a OAB, essa vez sim eu passei com mais tranquilidade. Mas agora eu já tinha um pouco mais de noção de que algumas coisas não competiam exclusivamente a mim. Que eu faria a minha parte, mas que o ponto final quem daria era Deus. Então, gente, ao longo desse canal eu vou querer esmiuçar, contar realmente para vocês algumas das coisas da minha vida, algumas das minhas trajetórias. Além de aos 26 anos ter passado, né, para o concurso de delegado de polícia aqui em Pernambuco,
Eu fiz várias provas pelo Brasil, fiz concurso de juiz federal, fiz concurso de promotor de justiça, fiz concurso de defensor público. Então, eu tenho muita história para contar para vocês. Estudei por 3 anos para concurso público após me formar, né, em Direito. Me formei em 2013 e passei no concurso em 2016. Então, tive várias reprovações até ser aprovada. Como falei para vocês, antes disso, tive 5 anos de uma faculdade, escrevi 3 livros, fiz pós-graduação, fiz atividade pro bono como advogada por 3 anos, terminei meu curso de francês, estudei 9 anos inglês. Então, muitas pessoas até perguntam, né, para minha mãe, o que é que você fez para que a gente possa fazer igual para os nossos filhos e tal. E, na verdade, minha mãe nunca me pressionou para nada disso, né? Minha mãe sempre me orientou para Deus, né? Então, eu acho isso essencial para a nossa vida profissional, né? A gente ter a nossa conexão com Deus, a gente caminhar com Ele, a gente ter a humildade de saber que as nossas vitórias foram fruto de uma permissão de Deus no mundo, na nossa vida. Sem a permissão dele, você não seria. Sem o poder dele sobre a sua vida, onde é que estaria a sua inteligência? Se foi ele quem te deu isso. A tua inteligência, os teus dons e talentos foram dados por Deus. Então, em última instância, as tuas vitórias foram permissões e dádivas de Deus. Então, nesse sentido, gente, eu quero aqui dizer que tudo que eu alcancei, desde a minha mediocridade lá no colégio até hoje, como uma pessoa a quem as pessoas procuram para se aconselhar, para entender como fazer, para perguntar como é que eu faço para dar conta de tanta coisa, de um filho pequeno, de decorar a casa, de ser delegada, de ser professora, de ser mentora de concurso público. As pessoas me procuram para entender como eu faço tantas coisas, né? E de onde vem essa força, essa energia. Então, aqui nesse canal, eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, sobre as minhas crenças, sobre os meus versículos favoritos. Não sou aqui formada em teologia, não sou pastora, mas sou uma pessoa que confia muito em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. E quero aqui trazer para vocês, estudantes em geral, um pouco das minhas experiências, um pouco daquilo tudo, da bagagem que eu tenho dentro de mim, que me ajudou a chegar até onde eu cheguei. E olhe que eu tenho muitos outros sonhos. E Deus tem me ajudado até aqui. Ele tem sido completamente fiel. E é isso, gente. Eu quero deixar para vocês um desafio aqui. Como eu percebi que as pessoas que estudam para concurso muitas vezes estão entristecidas, esmorecidas, cansadas, abatidas, tristes, em dúvida, chorosas, em depressão, eu quero aqui te dizer, te desafiar para você ter um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com Deus. Para você ver, tirar a prova de que Deus pode mudar a sua vida. De que Deus, Ele quer mudar a sua vida para melhor. Ele quer ter planos bons para você. Mas Ele quer ter você muito perto dEle, certo? Para que você perceba como é esse relacionamento com Deus. E com Ele você possa vencer todas as batalhas. Então é isso, minha gente. Vejo vocês no próximo vídeo e vou continuar contando aí as minhas histórias dessa trajetória e espero ajudar vocês ao máximo que eu puder. Um grande beijo.